Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está presente nosso querido Necromancer, vindo diretamente do outro lado do rio, Andrew Tavares. Alô, valeu! Essa semana a gente vai bater um papo aqui, 1x1, sobre um assunto meio polêmico. E a criatividade? Será que Hollywood esqueceu que isso existe? Tudo se cria ou apenas estamos revendo as mesmas histórias sem parar em prol do dinheiro? Vai ser um papo bem interessante, mas como sempre, lembrando que na descrição deste programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar. Eu acho que tudo começa do que se diz hoje, principalmente de roteiro. Eu tô assistindo algumas aulas de roteiro, então a gente acaba pensando mais sobre histórias também. Eles dizem assim, todas as histórias já foram contadas. Então não tenho que inventar, é uma forma de contar a mesma história de novo, né? De repente num outro contexto, mas é a mesma história. E tem outra fase também que tem o Murilo Gun, ele é daqueles carinha que vende um produto online e tal, e o produto dele é criatividade. Quando ele vai falando assim, ele diz que não existe mais criatividade hoje, existe combinatividade. Tu combina coisas que já existem para criar uma outra diferente, que nem o código binário lá, 0001 é uma coisa, 0010 é outra coisa. Utilizou o mesmo código para fazer uma coisa diferente. Existe um episódio em South Park que é muito engraçado porque o Butters, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas tipo, ele tá fazendo que ele é um vilão e todos os planos maléficos que ele faz, todas as ideias que ele tem pra ir contra os guris lá, pra ir contra a cidade de South Park, tudo o Simpson já fez. Essa é a piada tema do episódio, que não importa, eu vou cobrir o sol, o Simpsons já fez. Eu vou botar uma cúpula em volta da cidade, o Simpson já fez. Eu vou, não sei, o Simpson já fez. Então, é aquela velha história. O ser humano está aí há muitos e muitos e muitos anos, milhares de anos. E o ser humano por si só é um ser criativo. Nós gostamos de contar histórias. Nós gostamos de criar personagens, narrativas. E isso é inerte à nossa natureza. Então, com tantos milênios de contação de histórias, vamos dizer assim, é um pouco difícil bater na tecla originalidade sem que alguém diga, não, mas lá no Império Romano teve um conto que parecia. Não, mas lá no Era Vitoriana, o autor não sei o que, doutor de tal escola, escreveu algo semelhante. É um pouco difícil tu tentar, não, uma ideia nova, inédita. Sei lá, eu tendo a achar que a originalidade hoje tá mais inerte, a forma como tu executa a ideia, do que a ideia propriamente dita. É uma coisa assim, por mais que pareça diferente, ele, se for perceber, ele tá dentro de uma mesma estrutura que um outro filme segue e que te lembra, faz alguma referência. Esses dias eu assisti aquele que em português o título é A Lenda do Tesouro Perdido, o 2, que é o Livro dos Segredos. E teve uma cena do principal lá, que ele tava no banco, ele precisava chamar a atenção, e ele fez um papelão, assim, ele simplesmente mudou o tom do personagem, porque ele é um personagem mais sério, inteligente, o nosso Nicolas Cage, e ele fez exatamente a atuação do Jim Carrey no Ace Ventura 2. Ele fez umas loucuragens, as mesmas caras, quase as mesmas frases, e eu vi, eles pegaram algo do outro filme, mas provavelmente que deu certo, não sei exatamente porque eles quiseram colocar, mas eles pegaram aquilo de outro filme. Claro, esse é um filme um pouco mais antigo, então eles aproveitaram algo que deu certo, mas hoje em dia, se tu for ver, estamos na era das live actions, né? Rei Leão, vamos assistir de novo, só que em live action. Aladdin, vamos assistir de novo, só que em live action.
Eles estão pegando aquilo que deu certo e estão dando continuidade ou refazendo de novo. Não, sem contar que a gente vive as adaptações. Os filmes que mais fazem sucesso hoje em dia, que eu amo, que é o universo Marvel, nós estamos vivenciando, que eu considero a era de ouro dos heróis no cinema. O que não é além de uma pura adaptação? Não é quadro a quadro do que é nos quadrinhos, tanto que os quadrinhos têm 80 anos de existência. São muitas histórias que já foram contadas. Mas se tu pegar qualquer site nerd, qualquer curiosidade sobre os filmes, tu vai ver que tem 1 milhão de referências. Ah, mas a personagem tal, nossa, que impactante. Mas aí tu pega um cara que conhece esse quadrinho, não, porque foi referenciado na edição número 77 de 1900 do escritor, do autor, do desenhista. Então a gente tá vivendo a era em que o que move a indústria é o que já foi feito, só que sendo refeito pra um novo público. E como tu falou, isso se estende pra animações da Disney, porque, gente, Rei Leão é de 94. Daqui a 3 anos é 30 anos que lançou esse filme. Tem uma geração que não viu o Rei Leão. Infelizmente, a gente tem que aceitar. Tem uma geração que tá grande aí, que tem o celular na mão, que não viu o Rei Leão. Então, até quando essa revisita é prestativa e até quando ela é simplesmente... Ah, a gente precisa ganhar dinheiro, já tem o material pronto, coloca os caras pra fazer e dinheiro fácil, porque tem um nome famoso, o público que assistiu antes vai querer ver de novo e tem um novo público que não conhece. E eles observam muito aquilo que dá certo, aquilo que encanta. Nem na Disney, os próprios filmes deles mesmos tem muitas coisas que eles repetem, que nem a dança da Bela e a Fera é a mesma dança da Cinderela. Tem a mesma cena com o casal dançando, fazendo a mesma coisa. Tem o passeio lá do Mowgli, também tem o passeio do Ursinho Puff. Então, eles pegam aquilo que deu certo e põe em outros filmes. É a indústria cinematográfica, literalmente. É que a gente tem um conflito. A gente tá falando de arte, tá falando de obras artísticas, que tem criadores, que tem inspirações, que trazem mensagens, que querem deixar algo, que querem criar um legado. Porém, ao mesmo tempo, a gente tá falando de uma indústria. E uma indústria, além das contas a pagar, além dos boletos, além dos funcionários, a indústria, tudo que ela mais quer é lucro. Então a gente entra nesse conflito que é essa linha. Até onde eu libero pro meu artista fazer o trabalho dele e até onde eu podo essa obra para que ela se encaixe e fique mais palatável ao público geral, para que eu consiga mais lucro, que é aí que entra a figura dos produtores dentro da indústria do cinema. Pois é, antigamente quando se fazia os filmes, deu certo um, vamos fazer o 2. Deu certo o 2, vamos fazer o 3, opa, vamos parar por aí. Hoje em dia, a Marvel conseguiu passar disso, né? O Velozes e Furiosos a gente nem fala. Passar do terceiro filme e abrir o universo, e muitos quiseram fazer igual. A DC tentou, mas não com a mesma excelência. Universal, sim, ela tentou fazer também. E foi pior ainda. Mas eles tinham toda uma ideia, fez a Múmia e depois iam fazer o Frankenstein, parou na Múmia e não deu certo. Isso aí. Cara, é que existe uma ânsia da indústria hoje de criar franquias. Eu preciso criar o próximo Vingadores. Eu preciso criar o próximo Harry Potter. Eu preciso criar o próximo Star Wars. Esses dias eu assisti com a minha prima no Disney Plus aquele Artemis Fowl. Cara, é um filme que tu nitidamente vê na tela, assim, faltou só piscar assim, eu quero uma franquia, eu quero uma franquia, eu quero uma franquia. É um jovem, descoladinho, super, hiper, mega gênio, um universo de fadas e monstros e um lore absurdo que não é explorado, obviamente. São 1 milhão de deixas. Ah, não, isso a gente vê depois. Ah, não, isso é uma história para outro momento, sabe? É explodindo na cara, parece que eu tô vendo um trailer de 1h30, de algo que eu talvez nunca veja, porque não fez sucesso nenhum. Não saiu no cinema por causa da pandemia. É ruim que dói. Eu acho que nem criança gosta desse filme. Então foi tipo uma obra que foi desperdiçada, porque não tem alma, não tem mensagem. É só uma promessa de algo que poderia vir a acontecer. E é aí que eu acho, citando novamente a Marvel, que é onde a Marvel acertou. Se tu volta lá em 2008, lá no Homem de Ferro 1, sim, eles tinham a pretensão de uma franquia. Sim, no primeiro filme já tem referências a S.H.I.E.L.D., no primeiro filme já aparece o Nick Fury. Sim, tá tudo lá. Ele fala Vingadores no final da primeira cena pós-crédito. Tá lá, eles querem. Só que mesmo assim, existe um filme lá dentro. Existe um personagem, existe uma história a ser contada. Se a gente já viu ou não, indifere, porque o filme quer contar essa história. A gente vê a jornada daquele personagem. Tem um começo, um meio e um fim. Tem um porquê das coisas. Se não tivesse dado certo, eles não tivessem arriscado, investido pros futuros, beleza. Seria ainda assim um filme fechado e que eu acho muito bom. Só que aí tu vê como que
as coisas se organizam. Por que eu digo que a Marvel, ela tem excelência na criação onde todas as outras que tentaram falharam? Porque apesar de eles terem a pretensão, de eles terem o objetivo da franquia, eles pensam, beleza, mas e o filme? Exato. Eu não vou conseguir chegar no filme de 1 bilhão lá, em 2012, com Vingadores, se eu não pensar agora. Do que adianta, não. Por exemplo, esse filme que eu citei, o Artemis Fowl. Eu pesquisei, são 8 livros. O produtor já tá pensando, nossa, 8 filmes, 9, porque a gente separa o último em 2 partes, e série derivada, e uou, beleza, mas e cadê o personagem pra eu me cativar, pra eu me interessar, pra eu querer continuar vendo essa história? Eu falei e repito, é um trailer gigante de 1h30, de coisas que eu não me interessei, porque ele não se mostrou competente de me fazer interessar. E essa é a realidade de Hollywood hoje em dia, na maioria dos casos. Tem um filme também, que acho que é A Torre Negra o nome. Sim. Stephen King. Isso, do Stephen King. A gente ouve Stephen King e pensa assim, poxa, um escritor referência de filme de obras de terror, de coisas, histórias bem pensadas, né? Eles fizeram um filme, só que também tem vários livros, que eu vi o review depois desse filme, o carinha explicando, eu nem conhecia. E ele falou, eles tentaram colocar tudo num filme só, então passou tudo tão rápido, tentaram fazer uma adaptação de algo conhecido e não deu certo, porque não prendeu ninguém, não construíram história, não desenvolveram, não criou expectativa, tudo foi passando muito rápido. Mas o pior também é que a gente quer, por mais que a gente sabe, já ouvi essa história, mas eu quero ver como que eles vão construir. A gente tá tão viciado em conteúdo hoje em dia que eles estão se aproveitando disso, né? Vamos pegar aquilo que as pessoas já gostam, até porque tem pandemia, a gente fica em casa, quer ver até aqueles filmes que a gente já viu, tem uma tendência das pessoas reassistirem filmes. Memória afetiva, né? E agora saiu o trailer do Mortal Kombat. Mais uma vez que eles vão reconstruir isso aí, mas eu tô afim de ver, eles conseguiram me captar, porque a gente já conhece o Mortal Kombat. E ver aquilo remasterizado já dá uma coisa, assim. Esse é um filme que eu penso, podia fazer uma série que eu ia assistir. Aí entramos de novo nas adaptações. Porque eu vou te falar, eu não compartilho dessa tua empolgação com o filme. E eu vi o trailer, eu gosto de Mortal Kombat. Um dos jogos que mais me impactaram na infância foi o MK Shaolin Monks lá, do Liu Kang e o Kung Lao lá, que era de hack and slash. Só que, mano, tu assiste o trailer, tu vê, nossa, Sub-Zero, nossa, Scorpion, nossa, Raiden. Tu vê tudo que tu já conhece. Tu fica empolgado, é uma mídia nova, é um formato novo, tá violento, vai ser mais 16, mais 18, alguma coisa do tipo assim, nossa, Fatalities finalmente, na telona. Só que aí eu pego pra ler a sinopse daquele filme, Cole é o protagonista. Eu conheço todos os MK, eu não conheço nenhum personagem chamado Cole. A história, a sinopse. O Cole tem uma marca no sinal, no símbolo do Mortal Kombat, aquela marca do dragão, no peito. E essa é a marca do escolhido, que ele foi escolhido pra lutar no Mortal Kombat. Legal. Cadê isso no jogo? Tem a chance deles estragarem. Então, tipo, abrindo um parênteses aqui pra falar do MK, eu acho que vai ser um filme muito ruim, com cenas dos personagens que a gente gosta boas. Eu acho que 90% do filme não é o que tá no trailer. Eu acho que eles reuniram tudo que tinha dos personagens clássicos. Põe no trailer, põe pra vender. Eu acho que 90% do filme vai ser nesse personagem novo aí, que ninguém sabe quem é. E aí que eu entro com uma dúvida, Tavares. Vamos conversar um pouco aqui. Eu tenho a chance de adaptar uma obra, seja videogame, seja livro. Vou dar um exemplo mais claro. Vai ter agora o filme do Uncharted. Uncharted é uma série de 5 jogos, sendo 4 protagonizados pelo protagonista, né? Pelo Nate. Beleza. Já tenho toda a história escrita. Os fãs amam a história. São jogos inacreditáveis. Tem todo um arco muito bem definido do personagem do Nathan Drake. Agora eu vou produzir, vou dirigir, escrever, tanto faz, o filme do Uncharted. Por que será que eu não poderia, sei lá... esse Nathan Drake aí não tá com nada. Eu vou criar um personagem aqui, eu vou chamar ele de James. Beleza, personagem James. E eu vou botar ele pra viver aventuras a lá Indiana Jones. Como é que isso acontece em Hollywood? Porque, tipo, não é o caso de Uncharted, mas é exatamente o caso de uma franquia que inesperadamente deu muito certo em Hollywood, que é Resident Evil. Que dos jogos não tem nada. Pois é.
Nada. E aí que eu te pergunto, chegando ao X da questão. O que é válido? Pegar, adaptar, transferir pra uma nova mídia, como Harry Potter fez, como Jogos Vorazes fez, como O Senhor dos Anéis fez, ou simplesmente dizer, eu tenho uma história melhor pra contar, e usar o nome da franquia? Olha, o que é melhor, o ideal é, já que já existem fãs, existe um público pra aquilo, é agradar o público. Que nem o que tentaram fazer com o Sonic, né? Então já existia um público e eles colocaram tudo que deu. Eu gostei, pelo menos, de referência do jogo. Mas com certeza é uma tentação. Imagina, entrega para um diretor lá para recriar o Batman de novo. Vamos tentar fazer algo diferente. Eu acho que tá aí também o porquê que o diferente não dá certo. Porque eles pegam referências boas e constroem algo muito diferente que o público não se identifica. Mas ele pensa, eu tenho que dar a minha cara, o meu jeito. E aí nesse jeito acaba ficando só uma coisa visualmente bonita, mas sem essência nenhuma. Perde tudo que poderia nos puxar. Então é uma perda. Acabou virando um papo de adaptação, mas só pra encerrar. Porque eu acho que sim, não tem problema você, como realizador da obra, querer botar um pouco de si. Não, é a minha versão do personagem, é a minha versão da história. Não tem problema, eu acho até bom. Porque, por exemplo, eu citei Uncharted. É um jogo de mais de 10 horas, dependendo da maneira como tu joga. Então é uma história gigantesca, não tem como tu querer adaptar passo a passo pra um filme de 2 horas. 2 horas e meia, que seja. Então, sim, a adaptação faz parte. Só que existe algo chamado essência, né? E a essência é importante. Só pra dar um exemplo, assim, pra encerrar esse papo de adaptação. Death Note. Tu conhece Death Note? Conheço. Quer dizer, eu vi o filme, né? O anime eu não parei pra assistir. Então, Death Note pra mim é uma das piores atrocidades que os americanos já fizeram com a cultura japonesa que eu já vi. Que é terrível. Eu vi com um amigo meu que também é fã de Death Note e a gente ficou dando risada, só que quando acabou, a gente só ficou mal, porque tipo, é uma oportunidade de trazer uma obra inacreditável pra um público que não gosta de anime, que não gosta de mangá, ou que não conhece, e trazer uma história incrível. Tem lá seus defeitos, mas é incrível. Pra quem não conhece, é um livro que tu escreve o nome e a pessoa morre. E aí o personagem principal, ele tem que esconder isso. Ele não pode deixar que as pessoas saibam que ele é a pessoa que está usando o livro. Faz parte da construção do personagem dele. Ele quer se manter oculto. Ele não quer que as pessoas saibam quem ele é. Isso é a essência do personagem. Toda a moral de Death Note tá disso, porque é um coprotagonismo. Que aí de um lado tu tem esse sujeito com o livro e do outro lado tu tem um detetive que tá indo atrás dele. Mais de 50% da história original é isso. É essa batalha de egos, de inteligências, de gato e rato. Porque esse detetive ele não se revela. Lembra, tem que escrever o nome. Então é aquela batalha. Quem é que vai descobrir o outro primeiro? Será que o nosso protagonista vai descobrir o nome do detetive e conseguir matar ele? Será que o detetive vai descobrir quem ele é, ter provas e conseguir prender o cara? Então é essa batalha entre os dois. Então fica sempre essa tensão. Cada passo é calculado, cada jogadinha, cada frase maldita, cada interpretação do que ele faz é muito importante. Aí tu chega no filme, tá lá o nosso protagonista sentado ao lado de uma garota. Ah, que livro é esse aí? Ah, não é nada. Passa 3 segundos. Tu quer mesmo saber? Mano, me ajuda a te ajudar, meu. Não faz isso. Quer levar pros Estados Unidos? Leva. Quer fazer o cara que era japonês ser americano? Faz. Quer inserir a morte da mãe dele lá, que não tem nada a ver? Insere, azar. Dá camadas para o personagem, se tu quer tanto. Mas não destrói a persona do cara. Não transforma o cara que devia ter cuidado pra cada ar que sai da boca dele e sair dizendo: ah, tu quer saber o que esse livro faz? Pois é. De adolescente. Não faz sentido, não faz. Estraga tudo, estragou Death Note. Estragou. Isso sem 1 milhão de outros defeitos que não vem falar aqui. Mas essa é a minha opinião. Se tu quer adaptar, adapta, não tem problema. Adapta, muda. Coloca a tua visão na história, mas respeita o lore, respeita os fãs, que é quem fez essa obra chegar onde tá aí. A adaptação de anime, eu acho que eles não sabem fazer. Que nem o Dragon Ball quando a gente era pequeno. Fizeram um filme do Dragon Ball e tu vai assistir. Não é. Naruto, se um dia fizerem, já estão fazendo. Enquanto nós conversamos aqui, eles estão fazendo. Porque assim, quando os fãs produzem um videozinho ali, usando... Tem vários vídeos interessantes, sim, que realmente lembra a história, mas quando eles vão fazer um filme, eles tentam botar tanto badulac, tanto enfeite que estraga. Exato.
E para fechar minha parte aí sobre essa questão da originalidade, uma vez teve um senhor aqui perto de casa que ele escrevia livros e ele me disse assim, ó, quando tu for escrever, não fica procurando coisa, ouvindo o que os outros dizem, escreve sobre aquilo que tu conhece, aquilo que tu vê. E aí eu pensei, mas por que se hoje a gente busca tanta referência? Ah, tem que ter referência disso, daquele outro. Isso é uma dica até. Procure referências para construir algo se tu não sabe. É tudo referência. Se não tiver referência, já é possível que seja ruim. Mas a essência, um dia aquilo não existiu. Então, a partir do momento que tu tem uma vida peculiar, eu acho que tem chance de tu escrever sobre aquilo que tu conhece e acabar sendo, sei lá, diferente, não necessariamente novo, mas se basear daquilo que sai dentro de ti mesmo, daquilo que tu enxerga, daquilo que tu vive. É a falta disso, né? Todo mundo procura aí as referências, fazer tipo aquele filme, tipo aquela cor, tipo não sei o que acaba saindo tudo muito parecido. Referência é importante, sim, só que eu acho que mais importante do que referência é o que o americano chama de know-how, que eu vou adaptar aqui pra repertório. Tu tem que ter repertório. Como assim? Cara, se tu, vamos falar da nossa área, aproveitar que só tá a gente aqui. A gente é editor de vídeo. Mano, a gente tem que assistir vídeo. Sim. Tem que ver. Ah, a gente vai produzir um clipe musical. Tem que sentar e ver muito clipe. Ah, mas por que isso, Cast? Tu quer copiar, tu não tem originalidade, tu não sabe criar? Não é isso. É criar repertório. Tu ter na tua mente 1 milhão de exemplos, tu vê o que o pessoal já tá fazendo, porque o que o pessoal tá fazendo é o que tá dando certo. Não significa que tu vai copiar. Ah, não, eu vi aquele clipe da Anitta que, nossa, os efeitos, fazer igual. Não, não é isso que eu tô falando. Não tô falando de plágio. Tô falando de ter um catálogo mental guardado. Isso pode ser pra qualquer coisa. Tu é fã de cinema, tu quer só comentar de cinema com teus amigos, como a gente tá fazendo aqui. Tu tem que ter repertório. Senão, sei lá, uma conversa imaginária. Os caras acabaram de assistir o Coringa lá do Joaquin Phoenix. Um malandro já tinha visto Taxi Driver, o outro nunca tinha visto nada do Scorsese. Cara, o cara que já viu Taxi Driver, ele tem um repertório, um know-how sobre aquele estilo de filme inacreditável. Ele sabe aproveitar, identificar, falar, interpretar o filme muito melhor do que o cara que foi nas cegas, a minha visão, né? Porque o cara, ele já tem um repertório, ele entende os pormenores, vê além do texto, ele consegue ler as entrelinhas, porque querendo ou não, toda obra, ela vem de um repertório. Tu pode pegar o diretor mais autoral que existe, sei lá, um bem expressivo, Tim Burton da vida. Ele, pra fazer o que ele faz e pra usar o que ele usa, ele com certeza se inspirou em muitas coisas. Não tô dizendo que ele copiou, que ele não tem originalidade, que nada dele tem valor porque não é dele, porque... Não é isso. É simplesmente, ele viveu a vida dele como qualquer um e ele teve ideias a partir de coisas que ele viveu. Que é assim que a vida funciona. Ele usa as estruturas e as referências para poder construir algo dele. Exato. Tu expõe, tu manifesta o teu jeito de ser a partir do que tu interpreta dos outros. Ou melhor, do que tu interpreta do mundo à sua volta.